Bom dia, vamos fazer uma revisão agora de atletismo. Bom, o atletismo é um conjunto de atividades esportivas. Essa palavra atletismo, ela designa um conjunto de atividades esportivas que compreende as corridas, os saltos e os arremessos e os lançamentos, que depois a gente vai ver aí a diferença de arremesso para lançamento. Quanto à origem do atletismo, ele é considerado o esporte mais antigo da história, porque é um esporte básico, correr. Quando foi que o homem começou a correr? Sempre, né? Não teve um início para isso. Apesar de que o grande desenvolvimento do atletismo se deu na Grécia Antiga com os Jogos Olímpicos antigos, né? Lá que tem mesmo os primeiros registros de competições, grandes eventos esportivos com o atletismo. Mas o atletismo sempre foi praticado. Existem registros aí no Antigo Egito, no Oriente Médio, há mais de 5.000 anos. E isso é só o começo, né? A gente sabe que sempre o homem correu, o homem pulou, o homem lançou coisas. Então o atletismo é um esporte extremamente antigo. É considerado o esporte mais antigo. O atletismo chegou em terras brasileiras no final do século XIX. Em seguida, o Brasil teve sua primeira participação nas Olimpíadas de Paris em 1924. Criou-se um torneio nacional um ano após, fundado somente em 1977 a Confederação Brasileira de Atletismo, CBAT. Se você for lá no site da CBAT, lá você vê todos os recordes mundiais, que inclusive foi por lá que eu peguei os recordes para colocar nesse slide aqui. Então vamos lá. Bom, atletismo, se você for ver, são infinitas as provas de atletismo. Por exemplo, corrida. Pode ter corrida de 10 metros, corrida de 20 metros, corrida de 30 metros, corrida de 40 metros e por aí vai, infinito. O que a gente vai ver aqui? O que a gente vai ver aqui são as provas de atletismo que estão presentes nas Olimpíadas atuais. As provas são essas aí, ó. Então vamos ver de uma por uma, começando aqui pelos 100 metros rasos. Em primeiro lugar, por que é que se chama rasos? A palavra rasos no atletismo significa que é uma corrida que não tem nenhum obstáculo, por isso se chama rasos. Então 100 metros rasos é o seguinte, primeiramente aí o recorde mundial de Usain Bolt mesmo, é 9,58 segundos no masculino, isso foi em 2009, e 10,49 segundos no feminino, isso em 1988. E o Usain Bolt já atingiu velocidade de 45 km por hora nessa prova. Então a prova de 100 metros rasos é considerada a prova mais importante do esporte mundial. Por que a prova de 100 metros rasos é a prova mais importante do esporte mundial? Porque ela é a prova mais importante da Olimpíada. E a Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo. Então por isso que o 100 metros rasos tem essa fama aí. Ela é a prova que define o homem mais rápido do mundo. Todo mundo está lá atento, assistindo os 100 metros rasos para ver quem é o homem mais rápido do mundo. É uma corrida em linha reta e cada atleta corre em sua raia. Todas as corridas de velocidade, o atleta vai correr na sua raia, ele não pode passar para do outro. Por quê? Porque é uma corrida de velocidade, um atleta correndo a 45 km por hora, se ele barroar no outro, o acidente é feio, vai estragar a corrida, vai atrapalhar a corrida. Então não dá para correr todo mundo junto misturado, tem que ser cada um na sua raia. Todas as corridas de velocidade então vão ser com atletas na sua raia. Os 100 metros rasos tem a saída baixa. O que é saída baixa? É isso aqui. O atleta que sai na posição aí de 4 apoios no chão. Então todas as corridas de velocidade também vão ter saída baixa. 200 metros rasos. Os 200 metros rasos é tido como uma prova muito técnica pela corrida em curva. Há casos de quebra de perna de atleta durante a curva, tal a solicitação dos ossos e músculos do corpo. Veja bem, os 200 metros rasos é uma corrida que é quase tão rápida quanto os 100 metros rasos. Veja a velocidade de Usain Bolt aqui, ó, 37 km por hora nessa prova. É uma velocidade muito grande. E o problema é que além de ser uma prova quase tão rápida quanto os 100 metros, ela tem uma curva. Os 100 metros não, os 100 metros é uma linha reta. Já os 200 metros tem uma curva. Então você correr a 37 km por hora numa curva, a solicitação dos ossos é imensa. Você pode chegar a quebrar a perna mesmo. Lembrando, a pista do atletismo ela tem 400 metros no total. Ela é um circuito oval de 400 metros, onde tem duas partes retas e as curvas. Então, a corrida de 100 metros é feita na parte reta. E a 200 metros é a metade do circuito inteiro. Então, ela vai pegar a curva.
Como a corrida pega uma curva, a largada dos atletas não pode ser alinhada. Ou seja, os atletas não podem largar todos iguais. Por quê? Porque como o atleta corre na sua raia, seria injusto, porque a raia mais interna da pista não vai ser do mesmo tamanho da raia externa, porque quanto mais externa a raia, maior a distância. Então, até se a largada fosse alinhada, o atleta que está na raia de fora ia ter desvantagem em relação ao que tem na raia de dentro, devido à curva. A parte interna da curva é menor do que a parte de fora da curva, né? Então, a largada é feita com os atletas desalinhados para compensar essa curva. A largada é desalinhada, mas a chegada é alinhada. Então, os atletas não largam iguais, mas eles chegam iguais. Cada atleta em sua raia, saída baixa também. Então, vamos lá. Os 400 metros também é uma prova de velocidade. 400 metros é uma volta completa na pista de atletismo e, logicamente, como nos 400 metros tem 4 curvas, a largada dos atletas é bem desalinhada. Pode olhar uns vídeos aí na internet que o atleta larga bem longe um do outro, mas na chegada todos estão juntos. A saída ainda é baixa. Os 400 metros rasos, os 400 metros é a maior distância que a saída é baixa. A corrida maior do que 400 metros não é mais saída baixa. E aí a gente tem aí os 100 metros ou 110 metros com barreiras. 100 ou 110 por quê? 110 é para o masculino e 100 é para o feminino. Por que tem essa diferença do masculino para o feminino? Ambas as corridas são 10 barreiras. A distância de cada barreira é que diferencia do homem do masculino para o feminino. A distância de cada barreira é 8,5 para as mulheres e 9,14 para os homens. Por quê? Porque o homem tem a perna mais curta. Então, se eu fizesse essa distância aqui para o homem, seria um espaço pequeno para ele correr e pular entre uma barreira e outra. E ele acabar saindo derrubando as barreiras todas. Então, a distância tem que ser maior. No final fica isso aqui, 110 metros para os homens, 100 para as mulheres. A altura que é mais de 1 metro para o masculino, 84 centímetros para o feminino. E veja bem, não há penalidade sobre o toque na barreira. O atleta pode derrubar a barreira, não é falta. Se ele quiser correr derrubando todas as barreiras, ele pode, problema dele. O problema é que se ele toca na barreira, ele perde tempo. E uma corrida que termina em 12,8 segundos, se você perder meio segundo, você perde sua medalha. Então, a melhor opção para os atletas é correr sem tocar na barreira, é correr pulando. Porque se ele tocar na barreira, se ele derrubar, ele vai perder tempo. Mas não é falta, ele não é classificado. 400 metros com barreiras é quase a mesma coisa. A diferença é que vai ser a volta completa na pista e não apenas os 100 metros. Mas do mesmo jeito da anterior, são apenas 10 barreiras. Então a distância de cada barreira é 35 metros entre um e outro. Então o atleta dá a volta completa na pista e durante essa volta ele salta 10 barreiras. O revezamento 4x100 é uma prova bastante interessante. É uma prova de velocidade onde os atletas devem completar a volta na pista de atletismo. Cada participante deve correr carregando um bastão e passá-lo para o próximo atleta. Esse tipo de competição exige muito treino dos atletas, especialmente nos 20 metros de transição. Veja bem, 4 por 100. A prova são 400 metros, mas cada atleta corre apenas 100. As provas de revezamento são as únicas provas do atletismo que são em equipe. É uma equipe de 4 pessoas, cada um corre 100 metros e ele passa o bastão para o companheiro que corre mais 100. Esse bastão não pode ser jogado, tem que ser entregue na mão e ele deve ser feito nessa zona de 20 metros chamada zona de transição. O que é a zona de transição? É um espaço de 20 metros onde deve ser feita a troca de um bastão de um atleta para o outro. Por que tem essa zona? Porque o atleta que está o segundo atleta da equipe, ele não pode esperar o primeiro chegar nele para pegar o bastão, porque se ele esperasse ele ia perder tempo. Por que ele ia perder tempo? Porque a gente demora um pouquinho para acelerar, né? Então, na verdade, o que acontece, pode olhar um vídeo na internet, é o seguinte: o primeiro atleta larga e ele corre 80 metros. Quando ele está chegando no segundo atleta, o segundo atleta não espera ele, o segundo atleta já começa a correr
E o primeiro acompanha ele na corrida e passa o bastão para ele. Mas isso tudo tem que ser feito dentro da zona de transição, não pode ultrapassar. Isso acontece para que o atleta não perca tempo, né, esperando o outro chegar. Porque se ele esperasse o outro chegar para depois largar, ele ia ter que acelerar e isso perderia tempo. Revezamento 4x400, a mesma coisa, a única diferença é que cada atleta corre 400 metros, no total são 1.600 metros a prova. A corrida de 800 metros já é considerada uma corrida de meio fundo. Veja bem, o que é uma corrida de fundo? Uma corrida de fundo é uma corrida longa. Uma corrida de fundo é uma corrida de resistência. 800 metros não é considerada uma corrida de fundo, mas também não é uma corrida de velocidade. Então é uma corrida de meio fundo. 800 metros são 2 voltas na pista. A largada é feita com os atletas desalinhados, mas não é muito desalinhado, é só um pouquinho. Por quê? Porque esse desalinhamento dos 800 metros é feito apenas para compensar a primeira curva. Por quê? Porque depois da primeira curva, cada atleta pode sair da sua raia e ir para que ele quiser. E por que cada atleta pode sair da sua raia? Porque não é uma prova de velocidade, então dá certo todo mundo correr junto. Então o atleta ele larga, depois de 100 metros ele pode sair para a raia que ele quiser. Então todo mundo vai correr para a raia do centro, para a raia do meio, que é a menor. A saída é alta, ou seja, como não é uma prova de velocidade, não tem para que ele sair naquela posição de 4 apoios no chão. Ele sai em pé mesmo. A corrida de 1.500 metros também é considerada uma corrida de fundo, aliás, de meio fundo. Consiste em 3 voltas completas e mais 3/4 de volta. A largada é alinhada, porque não tem restrição de raia. Cada atleta corre onde ele quiser, então não tem para que o desalinhamento da largada. E aí a gente tem os 3.000 metros com obstáculos. Em primeiro lugar, por que se chama com obstáculos e não com barreiras? Porque quando eu digo que uma corrida é com barreira, significa que ela tem apenas barreiras. E quando eu digo que uma corrida é com obstáculos, significa que ela não tem só barreira, ela tem outros obstáculos na frente. No caso dessa prova, o que ela tem? Ela tem barreiras e ela tem um poço com água para o atleta pisar em cima. Então por isso que se chama 3.000 metros com obstáculos. A largada é alinhada porque não tem restrição de raia. A cada volta o atleta pula 5 obstáculos, que na verdade são 5 barreiras, só que uma dessas barreiras tem um poço d'água na frente, para atrapalhar mais ainda o atleta. Os 10.000 metros rasos é uma corrida de resistência que já é feita na rua, e o recorde mundial é isso aí que você está vendo. A marcha atlética é uma corrida bastante interessante, que ela tem uma peculiaridade, né, que é a forma de correr. É a única corrida que define a maneira do atleta correr. Existem 2 tipos de provas. Existe a de 20 km, que tem tanto masculino como feminino, e existe a de 50 km, que é apenas para homens. Essa modalidade é a mais desgastante do atletismo. Por quê? Porque nessa modalidade os atletas não correm, eles caminham. E caminhar é mais desgastante para o corpo do que correr. Se chama marcha atlética porque ela se originou da marcha dos soldados romanos. É uma prova que se chama marcha atlética porque ela se originou da marcha dos soldados gregos. Era uma prova que era feita com os soldados marchando para ver quem chegava primeiro. E aí com o tempo essa marcha foi evoluindo até chegar como ela é hoje. A regra é simples. Você não pode tirar o pé do chão enquanto o outro não pisar. Ou seja, você não pode ficar totalmente no ar. Sempre tem que estar com um pé no chão. Por isso que eles andam daquele jeito todo torto. Não é obrigado a andar todo torto. A regra é essa que eu falei. Aí o que acontece? A técnica que eles usam não é obrigatória, mas é a melhor técnica para andar mais rápido. E aí a maratona, que é o evento que fecha os Jogos Olímpicos, geralmente começa na rua e termina dentro do estádio, onde tem a festa de encerramento. É uma corrida que tem essa distância aqui, ó. Segundo a história, ela foi criada na Grécia, na cidade de Maratona, quando um mensageiro de guerra teve que correr para dar essa mensagem, para dar uma mensagem, ele correu essa distância e ao final ele entregou a mensagem e morreu de cansaço. E aí desde então criou-se essa prova chamada maratona.
e nas Olimpíadas, como eu já falei, é o evento que fecha os Jogos Olímpicos. Você assistindo na televisão, você acha que os atletas estão correndo devagar, mas não é. A velocidade média deles é 20 km por hora na maratona. Tanto que eles correm 42 km em 2 horas. Então é um baita corrida. E aí a gente chega aqui nos saltos, vamos lá, salto em distância. O salto em distância é simples. O atleta corre numa pista de borracha, porque ele tem que correr muito rápido, não pode deslizar, e salta o mais longe que ele conseguir dentro de uma caixa de areia. Cada atleta pula 3 vezes e desses 3 saltos, o que vai valer é o que ele conseguiu ir mais longe. A medição é feita da tábua até a primeira marca deixada para o atleta. Por exemplo, tá aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? É o que chamam de tábua. O atleta não pode pisar nela. Porém, se ele pular de longe é ruim para ele. Por quê? Porque na hora que for medir, eu não vou medir da onde ele pisou aqui, eu vou medir da linha. Não importa onde ele pisou, ele pode ter pulado daqui, ele pode ter pulado bem daqui, eu vou medir daqui. Então, se ele pisar longe, ele perdeu essa distância. Então, o melhor é ele pisar o mais próximo possível, sem tocar na linha, e pular. E aí, quando ele cair, eu vou olhar a marca que ele deixou na areia. Imagine que isso aqui é a marca que ele deixou na areia. Eu vou medir da linha até o começo da marca, ó. O começo. Se a pessoa botar a mão para trás e fizer uma marca aqui com a mão, esse que vai ser o começo da marca. Então eu vou sempre medir da linha até o início da marca deixada pela pessoa. Não importa se foi a bunda, se foi o pé, se foi a mão, se foi a cabeça. Eu vou marcar aqui do começo da marca. E aí o recorde mundial é quase 9 metros no masculino. No salto triplo é praticamente a mesma coisa. A diferença é que essa linha aqui vai estar bem mais longe. Por quê? Porque o atleta, quando ele passar da linha, ele dá 3 passos e cai na areia. A diferença vai ser essa, mas o resto é igual. Só que cada vez é 3. O resto é igual. 3 tentativas, vara melhor, tudo é igual. A medição é feita do mesmo jeito, é da tábua até a marca deixada na areia. O recorde mundial é 18 metros e 29 centímetros no masculino e 15,5 metros no feminino. O salto em altura é o seguinte: tem um sarrafo, que é essa vara aqui, ó, chamada de sarrafo. O sarrafo ele fica só encostado lá. Se o atleta bater no sarrafo, ele provavelmente vai derrubar. Porém, não é falta tocar no sarrafo, só é falta se derrubar ele. Então, se o atleta tocar e não derrubar, valeu o salto. Geralmente, o sarrafo cai quando é tocado, mas às vezes acontece dele não cair. Para executar o salto em altura, o atleta corre em direção à barra horizontal, que está apoiada em 2 suportes, e salta. Após o salto, cai sobre uma caixa de espuma ou um colchão de ar que ampara a queda. O atleta perde o salto apenas se derrubar o sarrafo. Ou seja, se ele tocar, mas não derrubar, valeu. E aí, como é que acontece as tentativas? É o seguinte: o atleta bota lá o sarrafo numa altura, e aí ele tem 3 tentativas. Quando ele acertar o pulo naquela altura, ele aumenta a altura e tem mais 3 tentativas. E aí, enquanto ele estiver acertando, vai aumentando. Botei aqui na altura. Fui a primeira, errei. Fui a segunda, errei. Fui na terceira, acertei. Aumenta a altura e tem mais 3 tentativas. Ele só vai perder quando ele tentar as 3 vezes e errar. Aí ele vai perder. O salto com vara, as regras são a mesma do salto em altura. A diferença é que o atleta vai pular com uma vara. Essa vara não tem um tamanho certo, não tem umas regras sobre o material, sobre o tamanho, não. Cada atleta define a sua. A vara é um instrumento bem personalizado. O atleta tem que botar no tamanho certo para ele. Se a vara for menor ou maior do que a do atleta, ele vai ter dificuldade para saltar. Ele tem que descobrir qual é o tamanho certo da vara para ele. Antigamente essa vara era bambu, hoje em dia ela pode ser de fibra de carbono, fibra de vidro ou outros materiais. E é a mesma coisa do outro, cada atleta tem 3 saltos para cada altura escolhida. O atleta é desclassificado se ele derrubar o sarrafo, desclassificado daquele salto, mas ele tem outra tentativa, se ainda tiver as tentativas, né? Ou então se ele trocar a mão de posições na vara no momento do salto. Por exemplo, se eu segurar aqui na vara com as 2 mãos, ó, aí eu corro, boto a vara no chão
e pulo, depois eu troco minha mão de lugar. Isso é uma falta. Por que isso é uma falta? Porque se não fosse, o atleta ia querer escalar na vara. E aí não pode, né? O recorde mundial aqui, ó. Arremesso de peso. Em primeiro lugar, ó, você vê que o peso é chamado de arremesso. Porém, o disco é lançamento, o dardo é lançamento e o martelo é lançamento. Só o peso que se chama arremesso. Por que isso? Veja bem, no português, arremesso e lançamento são sinônimos, não tem diferença, é a mesma coisa. Porém, na língua alemã, existem duas palavras que simbolizam duas ações diferentes, que são bem parecidas, mas são diferentes. O que seria o arremesso? O arremesso seria você pegar um objeto, colar no corpo e jogar. Isso seria um arremesso. E o lançamento é você pegar um objeto e jogar sem colar no corpo. Por exemplo, com o braço esticado, que nem essa foto aí, ó. O objeto não está colado aqui no centro, está esticado, aí você joga. Na língua portuguesa não tem diferença entre arremesso e lançamento, mas no alemão tem essa diferença lá. Então o arremesso de peso, no arremesso de peso, o peso fica colado no corpo. E aí o atleta joga o mais longe que ele conseguir. É obrigado a jogar girando? Não. Mas o giro é a melhor técnica para conseguir jogar o peso longe. Já que o arremesso de peso é feito dentro de um círculo, igual a esse aqui. O atleta não corre para jogar o peso, ele fica dentro do círculo. Então a melhor técnica é ele girar e jogar o peso o mais longe que conseguir. Esse peso tem 7,26 kg para o masculino e 4 kg para o feminino. Cada atleta joga 3 vezes. No final, os 8 melhores atletas vão ter mais 3 tentativas. E aí é igual o salto. Dessas 3 tentativas vai valer a que for melhor. Para jogar é preciso apoiar o peso contra o pescoço, acima do nível do ombro e pressioná-lo até o momento do arremesso. O atleta fica dentro do círculo de 2,105 metros de diâmetro, 7 pés. E aí o recorde mundial é esse aqui. O lançamento de disco, quase a mesma coisa. O atleta fica dentro do círculo, gira e joga. O disco é bem pesado, 2 kg para o masculino, 1 kg para o feminino. E é praticamente a mesma coisa. Dentro do círculo lá e tal, e pá. E recorde mundial é esse aqui e tal, e pá. Vamos lá. Lançamento de dardo. A diferença aí já é uma diferença, é o local onde o atleta lança. No lançamento de disco, de peso e de martelo, o atleta fica dentro de um círculo. No dardo não, no dardo o atleta corre numa pista e joga o dardo. A origem dessa prova é das lanças, né, da guerra e da caça. O lançamento de dardo é uma prova que combina a explosão da corrida e técnica dos eventos de salto. Após o lançamento, o dardo pode atingir velocidade acima de 110 km por hora. O peso é esse aí, o recorde mundial é esse aí. E o lançamento de martelo é a mesma bola do arremesso de peso, só que tem uma corda nela. E aí o atleta pega nessa corda, roda e joga o mais longe que conseguir. É uma prova bem legal. Esse martelo atinge uma velocidade bem alta, né? E é basicamente, inclusive o círculo é o mesmo do arremesso de peso, 2,135 metros de diâmetro, que equivale a 7 pés. Agora a distância atingida é bem grande, né? E aí para finalizar a gente tem o heptatlo e o decatlo. O heptatlo e o decatlo são provas que visam definir um atleta completo, ou seja, um atleta que faz de tudo. Porque geralmente o atleta é especialista em uma prova, né? Já o heptatlo e o decatlo são provas que definem um atleta chamado atleta completo. O heptatlo é uma prova feminina, o decatlo é uma prova masculina. O heptatlo consiste na mesma atleta, no caso feminina, praticar 7 provas diferentes. Quais são as provas? No primeiro, são 2 dias de prova. No primeiro dia de prova, a atleta faz os 100 metros com barreiras, o salto em altura, o arremesso de peso e 200 metros rasos. 4 provas no mesmo dia. E no outro dia ela faz salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros. E aí cada prova vai fazer uma pontuação e no final a atleta que somar mais pontos vence o heptatlo. O decatlo é a mesma coisa, a diferença é que em vez de ser 7 provas, são 10.
Então, o atleta faz no primeiro dia 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e 400 metros. E no segundo dia ele faz 110 com barreira, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo de 1.500 metros. E aí ele vai somando pontos, no final o atleta que tiver mais pontos ganha. Essa prova do Decathlon é uma prova bem desgastante, porque o atleta pratica 10 modalidades. O competidor dessa prova ele chega a queimar 6.500 calorias em um dia de prova. É realmente bem desgastante, né? Então era isso aí, valeu, falou, fui.